Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos hoje mais um dia de consagração, mais um dia de desafio e eu quero iniciar nessa manhã tão linda que o Senhor nos dá, orando pela sua vida, orando pelo nosso dia, orando pelos nossos projetos, orando pelos nossos desafios também. Vamos curvar nossas cabeças, vamos estar adorando ao Senhor com a nossa oração. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por tudo que ainda Tu has de fazer na nossa vida, porque nós cremos que Tu és um Deus fiel, que completa a Tua boa obra em nós. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, este culto de hoje, essa consagração, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e que sejamos alimentados por Ti, sejamos desafiados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o nosso sexto desafio. No próximo desafio, nós vamos falar todos os desafios que nós trabalhamos até hoje. Mas o desafio de hoje, mais uma mulher da Bíblia que nós vamos aprender lições através da vida dela, como nas outras terças-feiras, todas as mulheres que nós falamos aqui. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial, uma mulher que eu gosto muito do texto, do livro dela, e eu gosto muito dos ensinamentos dela, e nós vamos falar sobre Esther, a rainha Esther. O nosso sexto desafio, nosso desafio de hoje é: somos desafiados a depender de Deus. Esther foi uma mulher que dependeu de Deus. E nós vamos ler o texto de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros versículos para ver quem foi Esther. Capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Vamos ler somente até aqui esse texto que fala de Esther, que tem por nome Radassa. Essa menina, essa jovem, eu acredito que ela era uma mulher muito bonita e ela alcançou o favor do rei. E se nós lermos o livro de Esther, eu te desafio também a ler o livro de Esther todo, nós vamos adiante e vemos no capítulo 3, no versículo 13, o que aconteceu. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Radassa, então, que é Esther, foi escolhida entre 7 mulheres para ser a rainha no lugar da rainha Vasti.
A rainha Vasti desobedeceu ao rei e ela foi, conforme a palavra disse aí, né, que nós lemos no capítulo 2, ela foi então, o rei foi contra ela e tudo que ela desobedeceu, diz aqui no versículo 1 do capítulo 2, o que se tinha decretado contra ela. O rei então colocou outra no lugar de Vasti. E a escolhida, dentre essas mulheres aí que ele falou que ele queria, mulheres bonitas, virgens, de boa aparência, formosa, dentre essas 7 mulheres, ele escolheu a Esther. De boa aparência, formosa, ele então escolhe essa mulher, Esther, que além de ser bonita, era uma mulher sábia, obediente, humilde, e ela dependia totalmente do Senhor. O que ela fez então? Ela estava diante de um dilema. O povo dela iria ser extirpado, iria ser aniquilado, iria ser morto, e ela era uma judia. Mas ela foi obediente ao seu tio Mordecai e que disse a ela: não fale ao rei que você é uma judia. Não fale. Na realidade, ele era primo dela, né? Mordecai era primo de Esther. E que é filha do seu tio, né? Então é prima. Ele falou para ela: não fale nada que você é uma judia. Peça sabedoria a Deus, peça discernimento. Vê se Deus dá uma estratégia para que você seja usada aí no palácio como rainha e ter o favor do rei. Esther não se precipitou. Esther poderia muito bem ter colocado a sua posição de rainha, ser usada, né, na sua posição de rainha para falar: não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ela alcançou o favor do rei de uma outra forma. Você vai ler depois com calma esse texto, esse livro de Esther, que vai falar o que ela fez. Ela não falou de primeiro momento, ela não se precipitou. Muitas vezes nós nos precipitamos quando nós queremos algo e acaba que nós fazemos de acordo com a nossa vontade, com a nossa carne, e não esperamos o favor do Senhor, não esperamos o direcionamento do Senhor. Então vamos aprender hoje com Esther. Vamos ser desafiados também a depender do Senhor, assim como Esther dependeu do Senhor. E o que ela fez? Capítulo 4, no versículo 16, diz aí o que ela fez. Ela pediu: vai. Ajunta, pediu para o seu tio, seu primo, Mordecai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Qual é o segredo então? Jejum. Que mais? Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Então Esther não se precipitou. Esther pediu a todos que sujeitassem a Deus, que pedisse direção a Deus, que jejuasse, que orasse, pedindo o favor de Deus sobre o seu povo, sobre as suas vidas, porque se de repente o rei achasse que ela tivesse alguma suposição que ela era judia e ele mandou matar todos os judeus, destruir todos os judeus, aniquilar, é muito forte, né, essa palavra, aniquilar. Se ele descobrisse e não tivesse a mão do Senhor, provavelmente Esther também seria morta. Mas ela foi dependente do Senhor. Senhor, eu estou diante dessa situação. Eu sou dependente tua, eu sou tua serva. Eu quero, Senhor, o teu favor sobre a minha vida e sobre a vida do meu povo. E assim ela fez. Ela orou, ela jejuou, ela pediu que fizessem isso. Oração e jejum, para que o Senhor respondesse da melhor forma. A rainha Esther foi uma mulher humilde, foi uma mulher sábia, foi uma mulher direcionada por Deus. E assim também nós sejamos, homens e mulheres, né? Não somente as mulheres,
homens também sábios, obedientes a Deus e que tenha discernimento e que ouça a voz do Senhor. Não se precipite. Aqui, nesse texto, diz que ela convocou jejum e oração por 3 dias. Esther soube esperar. Esther soube aquietar o seu coração. Imagina o coração dela. O povo dela ia ser destruído. Ela talvez fosse destruída também. Mas ela se aquietou. Ela esperou no Senhor. E, consequentemente, o Senhor deu a vitória. Vamos ler lá? No capítulo 8, você pode ler tudo aí, nós vamos ler somente o versículo 6, que diz: Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Versículo 7. Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com seu anel se selam, não se podem revogar. O rei selou essa palavra. Ele disse: o seu povo, você não será mais destruídos. Fale para Amã, fale para aqueles homens que eu mandei lá matar os judeus, que o povo não será mais morto. O povo judeu não será mais morto e aniquilado. E com o anel dele, ele decretou. Ele disse que não ia mais ser morto o povo judeu. E assim foi dada a resposta de Deus, né? A vitória sobre o povo de Deus, a vitória que nós somos dependentes do Senhor. Esse é o nosso desafio, é depender do Senhor. Muitas vezes nós somos precipitados, muitas vezes nós não queremos esperar, nós queremos a resposta logo. Mas o Senhor nos ensina hoje a aguardar nele, a descansar nele. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Deixa Ele trabalhar por você. Deixa Ele direcionar todas as coisas. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele ser Senhor na sua vida. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. Ele que vai fazer todas as coisas. Porque você é filha, você é filho de Deus. Deixa Ele fazer. Então nós vamos orar nessa hora. Vamos engrandecer a Deus, vamos pedir o favor dele, o favor do nosso Rei Jesus, nosso Rei amado. Nós vamos orar e vamos identificar o que eu preciso fazer para ser mais dependente do Senhor. Em que eu preciso mudar na minha vida para eu ser mais dependente do Senhor. Essa é a nossa oração dessa manhã. Esse é o nosso desafio dessa manhã. Aprender a depender de Deus. Diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas que estamos passando, essa pandemia, esse vírus maldito, que as pessoas estão pegando de novo, pessoas estão sendo internadas, mais gente está pegando esse vírus. Mas nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos orar, precisamos jejuar. É agora que é a hora da igreja guerrear. E por incrível que pareça, parece que é coisa mesmo do diabo, do inferno. Agora é a hora que a igreja está baixando a guarda, infelizmente. Pessoas estão desanimando, pessoas estão deixando de ir à igreja, pessoas que não têm mais paciência de ver as lives, pessoas que não estão querendo ser alimentadas por essa palavra. Porque quando nós nos alimentamos, nós ficamos fortes, nós ficamos fortalecidos. Quando começou essa pandemia toda, quando começou essa história do Covid, desse vírus, o que os médicos estavam falando? Se alimentem. Não deixe de se alimentar nesse momento, não. Se alimente, fique forte, a nossa imunidade fica forte. E assim eu digo para você, fique forte,
Se alimente da palavra de Deus. Fortaleça o teu espírito. Não desanime nessa hora. Não deixe a peteca cair, como diz, né, o ditado antigo. Mas nós vamos nos fortalecer com a palavra. Coma da palavra. Se alimente dela, que ela é o nosso alimento. Deixa o Senhor fazer. Só abra seu coração. Se permita ser guiado por Ele. Você não precisa ter vontade de ir à igreja para ir, não. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te levar para que você venha receber a palavra. Venha receber a palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos fortalecidos. Nossa fé cresce quando nós somos alimentados pela palavra de Deus. Então aprenda a ser dependente dele. Aprenda a ser alimentado por ele. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós somos desafiados nessa manhã a depender de ti. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é o nosso alimento. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer nas nossas vidas. Por isso, assim como a rainha Esther foi dependente, Senhor, de ti, assim também nós queremos aprender, Senhor, com a tua palavra, que nos ensina a ser dependente. Muito obrigada, Paizinho. Nós te pedimos, Senhor, um coração renovado, uma mente renovada, e que possamos, Senhor, esperar a tua orientação, Senhor. Esperar, Senhor, que tu venha nos conduzir em todas as coisas que vamos fazer. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas mãos, abençoa as nossas vidas. Nos cura, Senhor, não somente no físico, mas na alma e no espírito, Senhor. Nós queremos, Senhor, a tua cura e o teu bálsamo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, que você continue lendo a palavra, continue orando e jejuando nesse dia de consagração, esse dia que nós separamos esse momento da manhã para orar, para ler a palavra, para até jejuar também. Muitas pessoas chegam lá na consagração em jejum, entregam seu jejum na consagração. Assim você faça também, em nome de Jesus. Tenham um bom dia, uma semana abençoada e até amanhã, né? Culto de quarta-feira, às 20 horas. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Receba a bênção do Senhor. Que as bênçãos de nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. E que todos digam amém.